Hoje vamos falar de redes de comunicação e de educomunicação. Meu nome é Francisco Pontes Miranda Ferreira, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em meio ambiente da UERJ e essa disciplina, Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais, é do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação. Essa disciplina é ministrada pelos professores Elza Nefa, José Bessa e Guilherme Vargas, e destina-se à comunidade acadêmica em geral. Nós vamos estar falando de redes de conhecimento. No Brasil, nos anos 60, aconteceram vários movimentos sociais contra a ditadura militar. E na década de 80, esses movimentos se consolidaram em redes, com a democratização e o desenvolvimento das técnicas de comunicação. Mas vamos tentar questionar. Vocês sabem o que são as redes? Quais são as estruturas das redes? Será que as redes podem realmente serem emancipatórias? Né? Que redes que a gente convive no nosso dia a dia. Ainda mais hoje, né? Com esse mundo de redes sociais, com esse mundo da comunicação. Então, esses são vários questionamentos que nós temos. Nos últimos anos, os avanços da tecnologias da comunicação, os fluxos de informação aumentaram e a lógica da rede está presente em quase tudo que a gente trabalha hoje em dia. A rede incorporou-se ao pensamento contemporâneo, com múltiplos desdobramentos no cotidiano das pessoas. A noção de rede está presente em quase todos os campos da ciência, mas atualmente destaca-se a questão de rede de comunicação. No entanto, a gente tem tantos conceitos de rede que acaba criando muitas confusões. E a gente não sabe direito, né? Qual é a estrutura desse sistema? Como é que a gente pode definir redes? Ou seja, rede é uma coisa que está em permanente questionamento. Então, o que são as redes do conhecimento, né? Então, a gente sabe que as redes têm padrões, padrões organizacionais, abertos, dinâmicos, são compostos de vários elementos, várias pessoas, entidades, equipamentos, podem ser pontos de venda, que mantêm uma comunicação entre si. Igual a rede do pescador que a gente está vendo aí, né? Essa rede tão tradicional, milenar, né? As redes possuem quantidade, elas possuem uma dispersão geográfica e uma interligação. E elas hoje ocupam o imaginário pós-industrial. E hoje a gente pode dizer que as redes estão até substituindo as máquinas. Ou seja, na era pós-moderna, a indústria está em queda e a comunicação em elevação, ou seja, cada vez mais a gente está na era da informação, na era da comunicação e não mais na era mecânica das máquinas. Ou seja, a indústria está sendo substituída pela comunicação. E na comunicação a gente tem as redes. E as redes, diferente, né, daquele modelo tradicional, hierárquico, as redes permitem uma horizontalidade, né, uma coisa não hierárquica. Elas não são, elas são o contrário daquela relação piramidial que a gente tem tradicional entre as pessoas, ou seja, as redes, elas são diferentes, né? A etapa de constituição de uma rede pode ser definida através das seguintes questões: quais os objetivos da rede? Quais as áreas de atuação da rede? A quem interessa a rede? Quem se beneficiará com o trabalho da rede? Quem são os potenciais integrantes da rede? O que a rede pretende fazer? Ou seja, são questionamentos que a gente tem que ter para compreender realmente qual é essa sociedade de rede que a gente está vivendo hoje, né? Então nós temos vários autores, como Vitager, que propõe uma tipologia simplificada das redes. O que ele fala sobre as redes? Que as redes podem interligar pessoas, entidades ou ambos. As redes podem ter diferentes tamanhos, né? Você pode ter uma rede
familiar, uma rede num condomínio, uma rede numa comunidade, e você pode ter uma rede que ocupa uma cidade inteira, você pode ter uma rede internacional, né, como as redes, as grandes emissoras de televisão, as grandes emissoras de internet, as grandes, ou seja, nós temos redes em vários níveis. Ou seja, as redes elas podem combinar entre si, né? Elas podem combinar com outras redes, elas podem formar objetivos de várias formas. E quais são as propriedades da rede, né? Tudo isso está muito em desenvolvimento. Então a gente tem que entender a dinâmica de conectividade das redes. Nós temos que entender o nível de autonomia dos atores que estão dentro de uma rede. Nós temos que compreender a horizontalidade das relações, a equivalência de posições, a multiliderança, essa ausência de hierarquia. Nós temos que compreender que na rede você pode ter uma participação voluntária, você pode ter uma autogovernança, né? As redes estão muito mais próximas de uma coisa não hierárquica e de uma coisa autônoma e de uma coisa até meio anarquista. A descentralização na tomada de decisões é um fator importante das redes. As redes podem ter uma multiplicidade de caminhos, podem ir em várias direções, né? E a densidade da rede é medida pelo maior grau de conexão e o maior grau de confiança, ou seja, uma rede que estabelece confiança entre os atores que participam dessa rede, sem dúvida é uma rede mais forte, mais fortalecida. Ou seja, a coesão depende dessa força de conexão e dessa cumplicidade entre os atores, esse espírito de cooperação presente na rede. Então, há muito tempo que a rede vem sendo relacionada com o sistema nervoso, né? A gente sabe que nosso sistema nervoso é um monte de coisa que interconecta ali dentro e que dá os comandos para o resto do corpo. Ou seja, é uma rede. A gente tem uma rede dentro de nós, que faz o nosso aparelho cognitivo funcionar. Mas hoje, a rede também está presente nos sistemas de computadores, né? Quando a gente olha dentro dos computadores, como é que funciona aquilo? Como é que é a linguagem da programação de computadores? Ou seja, é uma grande rede. Mas apesar disso, nós temos muita dificuldade ainda para definir as redes, para fazer diagramas da rede, para precisar o sentido das ligações que estão presentes numa rede. A rede oferece a possibilidade de vários caminhos. Ela tem uma pluralidade de ramificações. Ela fica localizado entre algo que pode ser rígido ou a fumaça, ou a nuvem, né? Hoje, quando a gente estuda a complexidade, se usa muito essa relação da nuvem, né? A nuvem é aquela coisa que está sempre em movimento, sempre mudando, nunca está igual, né? Sempre fazendo diferentes formas. Ou seja, a rede está entre aquela coisa que a gente chama de racional, exata, e aquela incerteza, o caos absoluto. Tá? Mas o importante da rede é a sua construção, né? Como é que ela é construída? Quais são os elementos que compõem a rede? Então a gente está vivendo nessa área pós-moderna que é caracterizada pela comunicação. Justamente vários autores definem a pós-modernidade como a era pós-industrial, pós-fordista. É a era da comunicação, é a era da informação. Agora, essas redes todas, o que, que elas podem ser? Elas podem ser instrumento de manipulação, como a gente vê o papel da televisão, da comunicação de massa, né, manipulando as pessoas a serem apolíticas, a serem consumidoras. Mas a rede pode ser também um instrumento de emancipação. Ou seja, a gente tem que saber como é que a gente está, que mecanismos de controle, como é que a gente está utilizando esses relacionamentos, como é que a gente está disseminando saberes de práticas, de formações e estratégias. Ou seja, como é que a gente vai trabalhar essas redes, se a gente vai trabalhar elas
como instrumento de manipulação, instrumento de dominação, instrumento de consumo, ou se a gente vai trabalhar essas redes como instrumento de libertação. Então a gente recomenda para vocês o filme, né, O Dilema das Redes, tá? The Social Dilemma, tá? É um filme que foi produzido há pouco tempo, tá? Então é um filme muito interessante que trabalha justamente essa questão da rede. E esse filme trabalha exatamente, né, como que a gente vai a questão da rede se a gente tem consciência dessa matrix, se a gente tem consciência que a gente vive dentro da rede. Ou seja, atualmente o trabalho de rede está ganhando várias conotações. Ela pode ser chamada de fórum, de articulação, de movimento, de coletivo. Ela pode ter apoio de federações, confederações, organizações, comitês, mas o importante é a gente trazer para as redes um compromisso político, um compromisso emancipatório, usar a rede como instrumento de transformação social. As redes de conhecimento, né, elas podem, através da cultura, atingir vários grupos sociais. Ou seja, os territórios de pobreza, os territórios que são normalmente descriminalizados, marginalizados, através de redes de informação, eles podem conquistar um poder. Ou seja, diferente da comunicação massificante, que é discriminatória, que é dominadora, que faz a convivência que a gente tem tradicional nesse país da Casa Grande e da Senzala, a rede, quando parte das próprias comunidades, ela pode ser uma forma de transformação política e cultural dessas comunidades. Ou seja, quando as comunidades, através da produção de comunicação e colocando essa produção de comunicação na forma de redes, espalhando a sua outra vivência, elas vão conquistar espaço, conquistar capital simbólico e político. Ou seja, ao manifestarem os estilos de vida da pobreza, que são diferentes dos estilos de vida da elite, as redes ganham uma dimensão política. E elas podem transformar a visão das favelas. Ou seja, as favelas que são lugares de pessoas pobres, ignorantes, onde acontece a violência e a exclusão. Ou seja, você pode criar através das redes uma visibilidade para essas comunidades. Ou seja, elas deixam de ser sujeitos do discurso, elas deixam de ser objetos do discurso e passam a ser sujeitos do discurso. Ou seja, e aí denunciarem para a sociedade como um todo a violência policial, o racismo, tudo isso que acontece dentro da comunidade. Nunca na história da humanidade tivemos tantas oportunidades para a descentralização dos meios de produção, justamente através das técnicas audiovisuais, ou seja, que possibilitam a livre circulação do conhecimento. Ou seja, vamos pensar o seguinte: antes você tinha as máquinas pesadas. As máquinas pesadas são diferentes dos meios de comunicação, que são o que a gente chama de frias, né? Não são quentes, são frias. Esses instrumentos frios, que são instrumentos da comunicação, eles podem servir para a emancipação das próprias comunidades. Ou seja, através da utilização da informação que foi imposta pelo próprio capitalismo, pelo próprio sistema. Ele colocou os sistemas de comunicação em nosso meio, em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? É o celular, é a internet, que está na vida total das pessoas. Mas o que a gente pode fazer? Transformar esses instrumentos que vieram como instrumentos de dominação e de manipulação, a gente pode penetrar nesses instrumentos e usar esses mesmos instrumentos como instrumentos políticos, como instrumentos de emancipação, como instrumentos de transformação, como instrumentos de crítica. Ou seja, dá uma conotação
política a esses instrumentos que vieram para manipular, que vieram para apolitizar. Aí a gente politiza esses instrumentos. Ou seja, as redes colaborativas e os sistemas alternativos de formação podem facilitar a criação de confiança e capital social para as comunidades. O que a gente chama de capital social? É quando você atinge, quando você alcança uma, um respeito, quando você atinge alguma confiança na sociedade. Então você aumenta o seu capital social. Você aumenta o seu capital social quando você comunica para essa sociedade e através dessa comunicação você é respeitado, né? Você ganha uma confiança, você ganha um reconhecimento. Ou seja, o capital social é quando você é cada vez mais reconhecido. E através desse reconhecimento, você pode conquistar melhorias para a sociedade, melhorias para a sua comunidade. Ou seja, isso é adquirir capital social, que é importante para as transformações. Então, como afirma, né, um membro do Afro-Reggae, a elite é que está em um gueto. Ou seja, se a gente pensar bem, quem vive fechado, trancado, em condomínios, em shoppings, quem vive numa sociedade em permanência segurança, em permanente vigilância, é a elite. As comunidades não. As comunidades vivem em espaços livres, né? Eles são fechados, isolados, mas na verdade eles têm a liberdade. E aí essas comunidades vão atingir esse capital social, que é uma forma de capital simbólico, através do quê? Das suas intervenções e das suas invenções culturais. Então, o que são? A sobrevivência humana sempre dependeu da cooperação e não da competição. Ou seja, se a humanidade chegou em qualquer estágio de civilização, não foi graças à competição, foi graças aos momentos de cooperação. E esse equilíbrio depende de quê? Dos indivíduos e dos coletivos. Ou seja, as redes sociais, elas envolvem relacionamentos afetivos, profissionais, interesses, que têm laços fortes e fracos, em que você convive ou com meios democráticos ou com não, ou com meios de repressão. Ou seja, é importante, né, a gente ver esse quadro aqui, né, que a gente vê a rede e todas as palavras relacionadas com rede, e aí a gente pode começar a falar da educomunicação. A educomunicação é um instrumento atual, contemporâneo, não tem muito tempo, e a educomunicação vai trabalhar justamente com as redes de comunicação de uma forma educativa, né? De uma forma de uma educação transformadora e crítica. Então, a educomunicação envolve a complexidade, envolve a comunicação, envolve as mídias, o diálogo, tá? É uma estratégia que a gente tem para envolver as comunidades, utilizando a comunicação como uma forma de transformação. A mídia e a massificação cultural, né, provocada por essa mídia, essa grande massa, ela é o contrário do que a gente quer com a educomunicação. Ou seja, a gente tem essas grandes redes de televisão, a gente tem essas grandes redes massificantes de comunicação, de rádio, da internet, né, das propagandas que são empurradas nas redes sociais, né, desse controle das redes sociais, dessa virada para o consumo. Mas a gente pode ter também uma mídia alternativa, uma mídia que é produzida por nós mesmos, como resposta a essa grande mídia massificante, essa grande mídia que visa o lucro, essa grande mídia que vive em função do consumo. Ou seja, a gente pode transformar criando os nossos meios de comunicação independentes e emancipatórios. Ou seja, as redes podem ter várias funções. Elas podem ser uma base de dados para a gente pesquisar, para a gente inserir
informações, ou seja, informações de ações, ela pode ser um veículo de notícias, ela pode circular as informações produzidas pela gente, pela própria comunidade, ela pode ser uma base para a disseminação de produção e conhecimento, ela pode oferecer documentos, pesquisa, teses, artigos técnicos, ou seja, a gente tem que saber como que a gente quer utilizar essas redes. Ela pode ser um ambiente de conversação e de troca direto, de pessoa a pessoa, entre os membros da rede e outros atores sociais. E aí a gente resgata, né, Paulo Freire, o grande educador, né? E o Paulo Freire sempre defendeu uma educação crítica e transformadora. O que o Paulo Freire diz? Que o pesquisador científico ele tem que, em primeiro lugar, o professor, o educador, levar em conta o contexto sociocultural daquele aluno, daquele ator social em um dado território. Ou seja, é muito importante a gente começar a compreender como que essa sociedade vive nesse território. Ou seja, é importante o que Paulo Freire diz, que a gente tem que incentivar a leitura do seu próprio mundo. Ou seja, a gente começa a educomunicação com mapeamento social, com mapeamento falado. A gente começa a educomunicação quando os membros de uma certa comunidade vão, de forma crítica, ver a realidade dessa comunidade, como é que eles vivem, quais são os serviços que faltam, o que falta ali, quais são as relações de trabalho, quais são as relações salariais, quais são as relações que estão presentes, quais são as relações de poder presentes na sociedade. Ou seja, a pessoa tem que olhar o seu território, ver lá o esgoto a céu aberto, o lixo jogado no chão, as pessoas que são desempregadas ou subempregadas, a pessoa tem que reconhecer o seu território. Esse é o primeiro passo da educomunicação. Então você vai conhecer o seu território e aí você vai criticar para poder dar soluções de transformação para esse território. Então essa é a base da educomunicação. Ou seja, a gente tem que pensar em que estratégias desenvolver para que a sociedade supere essa forma de expropriação, de acumulação de riquezas e apropriação privada dos elementos naturais. Então a gente tem que fortalecer os meios de comunicação alternativos e independentes para poder transformar a sociedade. E a gente ficar independente do quê? Da massificação, da comunicação de massa. Ou seja, antes da gente pensar em educar crianças, jovens, adultos, técnicos, trabalhadores, a gente precisa consolidar valores humanitários na formação de protagonistas da nossa própria história. Então aí a gente propõe, né, que vocês façam um exercício de educomunicação. Como é que seria esse exercício? Vocês podem usar um simples celular, uma simples máquina fotográfica e vocês vão produzir um filme de 5 minutos até 8 minutos, em que vocês vão pegar uma problemática socioambiental do cotidiano do seu território, onde você vive, o bairro, sua cidade, seu estado ou até o país. Aí vocês vão apresentar uma solução que envolva múltiplos autores dessa comunidade para solucionar esse problema. Ou seja, vocês vão olhar de forma crítica a sua comunidade, vocês vão filmar essa problemática que vocês vão identificar, social, ambiental, que seja, vocês vão entrevistar pessoas, vocês vão tentar compreender o que essa comunidade pensa, depois vocês vão tentar ouvir a comunidade e saber como solucionar, como transformar essa realidade, e vocês vão produzir um filme, né, com isso. E depois, qual é a ideia? É que vocês já apresentem esse filme para a turma e depois se abra o debate. E vamos pensar nesse futuro próximo, né? Quando acabar essa situação toda que a gente está vivendo, quando a gente puder de novo ter encontros, né, ao vivo, vamos tentar, quem sabe, fazer uma oficina de educomunicação
aí com a turma de vocês, que é muito interessante a gente produzir juntos, de forma simples, ou seja, não precisamos de grandes técnicas, de instrumentos de iluminação, de som, basta um celular, basta uma câmerazinha e produzir um documentário que seja assim crítico, transformador da realidade da comunidade. Então a gente recomenda aqui algumas leituras, né, sobre esse assunto. Aqui está o nosso contato, contato da professora Elsa, o meu contato. Então, por favor, estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que possamos ajudar. E muito obrigado, agradecemos, né, por toda essa, essa oportunidade de estar passando um conceito geral de rede dentro do conceito da complexidade sistêmica do mundo que a gente vive e ter a oportunidade também de apresentar uma técnica muito interessante de educação, que é a educomunicação, que é uma técnica, antes de tudo, emancipatória.